Aparelhos e mentes. Tivemos aula teórica sobre aparelhos usados no plano espiritual. Infelizmente, não posso descrevê-los com detalhes por 2 motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir. E para a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudência, porque esse relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. No plano espiritual, há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecíamos todos. Muitos deles usamos nas excursões e na vida diária na colônia. Nenhum polui nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbos, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticas. Há o removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, sejam os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno. É leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro, para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia e os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. Esses aparelhos foram descritos no livro Violetas na Janela. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Os espíritos do umbral têm também muitos aparelhos dos quais fazem uso. Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Tivemos, nas aulas, conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica, em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei quando encarnada recebeu por certo período a ajuda de um grupo de espíritos sediados no local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte desse grupo. Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial, de nome Taxá. É exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso, enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-me que enquanto ele, Maurício, curava os doentes de fora para dentro, Taxá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira fazemos tudo sozinhos, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí sua habilidade. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar e que podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras, desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a encarnados. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons, de alegria, paz e amor. Disse Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objetos. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores,
conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira, metade vermelha, metade amarela. Rimos muito. Flor Azul, convidado a participar da aula e a nos dar demonstração, sorriu e não se fez de rogado. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os iogues. Mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu. Uma espécie de porta-joias. O que será que tem dentro? Marcela perguntou. Podemos abri-la? Indagou Nair, curiosa. Com autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos e ele ficou encabulado. Lindo! Dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. Ao dar um passe, o passista está influenciando quem o recebe? Indagou James a Raimundo. De certa forma, sim. Influenciando para o bem. Passes significam transfusões de energia. São doações. E para isso, quem dá passes tem que ter para doar. Nos centros espíritas ou com pessoas boas que benzem ou com quem dá passes, há sempre desencarnados bons que ajudam nessas doações. Passes são úteis? Indagou Glória. Sim, e muito. Para pessoas enfermas, são muito úteis. Para pessoas obsidiadas, de grande ajuda. Para os médiuns que não trabalham com sua mediunidade, é como tomar comprimido para dor de cabeça. Corta-se por determinado tempo o efeito, mas não se elimina a causa. O passe deve ser encarado como um remédio poderoso. E como todos os remédios, não deve ter abusos. Não é certo acostumar-se com passes e tornar-se um papa-passes e tomá-los por tomar. Já escutei sobre os passes que, se bem não fizerem, mal não fazem. Disse Rosália. É errado. Só fazem bem. Não devemos menosprezar algo assim tão útil e tão sério que exige tanto do passista. Passe é algo maravilhoso. Tanto que os espíritas conscientes fazem cursos, estudam para praticar tal evento. E deveria ser mais valorizado. Aprendemos a dar passes antes de visitar o Hospital da Colônia. E isso na primeira aula. É simples, mas necessitamos estar bem conscientes de que estamos transmitindo o que temos. Nós, desencarnados, podemos dar passes em encarnados, que não vão receber como o de um médium, porque não temos fluidos materiais, mas sempre são de grande ajuda. Aprendemos a fluidificar a água. Em centros espíritas, para os frequentadores, em geral, ela é só energizada. Os encarnados sempre devem deixar água limpa para isso. Sempre que se encontram impurezas, devem ser neutralizadas. Existe a água separada para certas pessoas onde são colocados os remédios de que necessitam. Sempre quem faz isso é a equipe médica. Mas como normalmente muitos necessitam de ajuda, aprendemos para ser úteis. Essas aulas, embora curtas, foram de grande proveito.